Falando a jornalistas de Nova Jersey, Trump disse: que diabos aconteceu com ele? Ele está matando muita gente. E aí disse que Putin está completamente louco. Imagine você ser chamado de louco por Donald Trump. E aí a resposta da Rússia... Né? Diria o motorista, a que ponto chegamos? A que ponto chegamos? E aí o presidente da Rússia disse que a fala de Trump deve ser resultado de uma sobrecarga emocional. Olha que belezinha. Beatriz, estamos com as duas maiores potências mundiais, potências nucleares mundiais, com seus líderes, um chamando o outro de louco. Mas quem não é louco nessa história toda também, né? Poxa, a gente está falando de uma guerra que, aliás, nesse final de semana completou 3 anos e 3 meses. De lá para cá, ninguém recuou, né? A situação só piorou. Nesse final de semana, a Rússia realizou contra a Ucrânia o maior ataque no território, usando quase 370 drones e mísseis. Foi o maior ataque em quantidade de armas. Nessa madrugada, o maior ataque de drones, 335 drones lançados de uma vez em todo o território. E as negociações seguem travadas porque nenhum dos lados quer recuar. Então, as sanções não adiantaram em 3 anos. A pressão internacional não está adiantando. As tentativas de conversa não adiantaram. Semana retrasada teve aquela primeira conversa direta entre os dois países, né, que aconteceu em Istambul. O Putin, de última hora, falou que não ia. O Zelensky ficou meio que... eu já estava aqui na Turquia. Não vou. Vou me encontrar com o Erdogan só para não ficar feio, né? Mas não vou também nessa conversa aí com a delegação russa, porque não mereço passar por isso. Aí de lá saiu aquele acordo de troca de prisioneiros, que foi o maior do tipo nessa guerra. É uma evolução, 2.000 prisioneiros de guerra libertados. Mas, gente, assim, eu não consigo entender como que esses países, né? Assim, as organizações multilaterais falharam, a ONU falhou de novo, né? Assim, infelizmente, não consegue resolver. Quanta pressão, quantos conselhos de segurança, né? Reuniões no Conselho de Segurança realizadas, a Assembleia Geral da ONU, enfim, o mundo tentando se desdobrar por vias diplomáticas não deu certo, com mais ataque não está dando certo, com sanção não está dando certo. O negócio não muda, porque nenhum dos dois lados quer recuar em nada. As exigências, tanto da Rússia quanto da Ucrânia, são as mesmas, desde o primeiro dia da guerra. Então... O ponto aqui do Trump é mais ou menos o mesmo que a gente falou no item anterior. Ele bateu no peito, falou: vou acabar com essa guerra em 15 minutos. Vou ligar pro Putin e vou acabar com a guerra. Não acabou. Os Estados Unidos têm um jeito de acabar com a guerra. Só que daí não interessa. Que é parar com o fornecimento de dinheiro e armas para a Ucrânia. É a mesma coisa que no Oriente Médio, com relação ao genocídio, à limpeza étnica que os Estados Unidos patrocinam contra a população palestina. Basta os Estados Unidos disserem assim: não vou mais vender armas para vocês. Mas não vão falar isso. Não vão falar. Por quê? Não me interessa que falem. Porque é muito dinheiro. Não vão falar. Ao meu ver, uma resposta para isso que a Bê está dizendo, porque não há negociação diplomática possível entre aquele que Trump chama de louco e um outro que vai sair do poder. Aliás, é a mesma coisa que o Benjamin Netanyahu, né? O Benjamin Netanyahu, quando sai do poder, quando terminar a guerra, ele sai do poder e vai preso. O Zelensky vai ter que passar por eleição, porque a eleição está suspensa desde quando? Ano passado, né? Então, eles não querem acabar com a guerra. Não é de interesse pessoal dos líderes que a guerra acabe. Agora, enquanto isso, vai gente morrendo. O maior ataque, na tentativa de acabar a guerra, a Rússia está indo não pelo meio diplomático, e sim pelo meio da força. Eu acho que com certeza são essas duas coisas. Primeiro, esse financiamento da guerra externo, né, que segue acontecendo, e apesar de uma pressão né, ali para que isso seja cortado, não ocorre. Mas também essa questão, se nem a Rússia nem a Ucrânia derem um passinho para trás ali nessas exigências, né, também nenhum dos dois lados vai ceder, né? Porque o dinheiro russo é russo. Tem um apoio velado da China, mas, como você mesmo falou, a Rússia está com tudo bloqueado. Lembra? O McDonald's mudou de nome lá e tal. E eles driblaram economicamente, porque hoje a economia da Rússia é menor que a do Brasil. Mas
eles ainda têm um poder bélico muito grande. Então muita gente fala assim, legal, eu vou te atender, tá? E acaba tendo essa maneira de burlar. Então, eles estão fazendo dinheiro, a economia da Rússia porque cresceu. eles sabiam que isso ia acontecer, então eles Isso. se prepararam para Exato. isso antes da guerra, né? A Ucrânia não tem de onde tirar. A gente falou aqui de Gaza também. Como é que vocês estão vendo esse momento dos Estados Unidos, né? Apoiando aquilo que a gente já pode chamar de genocídio, de limpeza étnica. Nenhum líder teve coragem de adotar essa solução para o problema palestino. Prendendo e deportando estudantes que ousam se manifestar contra essa situação, sob o argumento de que estão fazendo manifestação antisionista, o que não é verdade. É uma manifestação a favor do Estado palestino, mas isso não significa que ela tenha um tom antisionista. Quer dizer, restringindo a liberdade de expressão que eles dizem proteger, né, com tanto amor, com tanto afinco, e ao mesmo tempo apoiando uma limpeza étnica. Uma vez um colega me perguntou, será que algum dia a gente vai ter uma discussão em redação sobre se já está na hora de chamar o Trump de um ditador? Eu acho que... É que para Trump ser um ditador, os Estados Unidos teriam de ser uma ditadura. Eu acho que a gente está longe disso. Mas um governo autocrata, eu acho que já temos ali. Daí é uma questão de semântica no limite. Já está muito perto dessa linha. Autocrata não tem discussão, na minha opinião. Não é? Que é um governo... Ele manda a justiça para o inferno. Ele não cumpre as decisões judiciais. Não é? Então, se você tem esse grau de desequilíbrio entre os poderes e você tem o Congresso americano absolutamente de joelhos, então, para mim, não tem discussão com relação à autocracia, plutocracia, né? O poder do dinheiro também. Agora, aí vai de ponto de vista. A partir do momento em que você tem as suas principais universidades impedidas, não apenas de ter estudante fazendo manifestação, mas de discutir alguns assuntos, você tem... É um dos primeiros passos para você poder chamar de ditadura, sim. Hoje mesmo o Trump anunciou que fez uma ameaça, né? Ainda não é confirmado, que ele deve retirar o subsídio de Harvard, né? Que é uma das principais universidades ali nessa guerra ideológica com Trump. 3 bilhões de dólares de subsídios para Harvard que seriam desviados, né? Realocados para escolas técnicas. Né, isso nesse mais um capítulo dessa guerra entre Trump e a Universidade de Harvard. Mas eu também acho que vale destacar um ponto que a gente também não pode negar o crescimento do antissemitismo. Né? A gente viu o caso dos 2 funcionários da embaixada israelense em Washington que foram mortos. Então, claro, isso existe. Né? Mas de que forma que esses casos estão sendo distorcidos, de certa forma, para legitimar uma posição favorável à guerra que você tem, né? Mas, assim, e que força que o governo israelense está fazendo. Primeiro, ele puxa sempre a carta do antissemitismo. Como o Megali estava falando. Qualquer crítica... e o Holocausto, e os judeus... Ninguém aqui está fazendo crítica à religião que essas pessoas professam. Está fazendo crítica a um governo de extrema-direita em um país que pretensamente seria democrático. Em um país em que estaria se defendendo, mas a gente sabe que não está. Um país que estaria atacando alvos militares, mas a gente sabe que não está. Ora, isso não é contra determinado grupo étnico ou religioso do país, ainda que seja um grupo majoritário. Isto é um Estado agindo de maneira terrorista. Não tem nada a ver com o antissemitismo. Porém, não me surpreende que esse sentimento, diante daquilo que faz o governo de Israel, acabe florescendo naqueles que ou já têm uma propensão a ir para esse lado. Agora, eu tenho uma dúvida de qual é o interesse americano nessa nova proposta de cessar-fogo que começou a ser ventilada hoje, né? O enviado, Hamas, né? O enviado dos Estados Unidos para o Oriente Médio, o Steve Witkoff, ele disse que tem uma nova proposta na mesa de uma nova trégua na guerra de 70 dias, a libertação de 10 reféns sequestrados pelo Hamas, e em troca Israel iria fazer uma retirada parcial militar da faixa de Gaza, né? E possibilitar mais ajuda. Tem refém americano ainda, né? Talvez seja uma pressão nesse sentido, mas aquela coisa, a guerra não é bom para ninguém, né? E só
para aqueles que acham que vão eliminar um povo, coisa que não vai acontecer. Isso historicamente nunca aconteceu. Você consegue dizimar em boa quantidade, não é? Mas porque você acalenta nos que sobram a sensação de necessidade de retaliação, de revanche, não é? Então, não dá nem para usar o termo pena, porque é muito mais do que isso. Você pode... Dá um desalento mesmo. Você pode ser até bem sucedido no genocídio, porque Israel tem condições de varrer do mapa Gaza, a população de Gaza. Mas terá condições de parar o sentimento de ódio que isso vai gerar, o sentimento que gerou a própria fundação de Hamas, a ascensão do Hamas e de outros grupos anti-Israel? Será que Israel terá paz? Não. Com o desaparecimento do Hamas e de Gaza? E mais, vou dizer o seguinte aqui, hoje de manhã eu falei isso também. Você tem aquela montanha de cristãos fanáticos, cristãos fundamentalistas nos Estados Unidos e também em outros países, inclusive nesta nossa terra aqui, que é Israel onde vai voltar o Salvador. Não é? Não, é o Estado de Israel, uma outra configuração, inclusive física. Mas não. Muito bem, vamos dizer que haja essa dizimação da Palestina. Não do povo, porque o povo, enfim, vai sobreviver de alguma forma. E o sentimento também. Mas vai, tirou 2 milhões de pessoas, tirou de lá. O que os cristãos querem os inclui, esses cristãos fanáticos. Logo, não vai ter paz. Porque vai ter outro grupo que também vai puxar a carta da religião para querer influenciar naquele lugar. Hoje, em Jerusalém, são 3% só de cristãos. Mas é a famosa cidade sagrada para as 3 grandes religiões monoteístas. Não vai ser... Esse apoio não é eterno. Não vai ser. E daí a gente vai ter uma nova leva de... só que aí o grupo é maior, né? O grupo não são 2 milhões de pessoas. E eu não estou falando... Eu não estou torcendo, eu não estou querendo. Aliás, muito pelo contrário. É uma possibilidade que eu vejo posta. Só isso.